Sou ensino, sou excelência, sou luta, sou força, sou futuro, sou passado, sou mais de 4 mil negros na universidade, sou presente, sou mais de 50 professores, mestres e doutores. Sou ensino presencial, sou ensino à distância, sou raça, sou zumbi, sou Palmares. Eu sou, somos feitos de raça. Zumbi, a universidade feita de raça. Intolerância religiosa, esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Para fazer esse programa comigo, eu tenho aqui na minha frente Michele Tobias, bem-vinda. Muito obrigada, muito gostoso compartilhar a mesa, conversar, trocar e principalmente falar desse assunto que aquece meu coração. Baba Walter Pinaia de Xangô, a bênção, Baba. Que Xangô abençoe, né? Que sempre nos direcione e faça justiça. Mas justiça a quem? A nosso favor, e que ela nunca seja cega. Perfeito. Baba, o senhor faz parte do Conselho da Promoção da Igualdade Racial em Brasília e também do Intercap. Isso, Intercap, que é o Instituto Nacional de Cultura, da Tradição e Cultura Afro-Brasileira. Intercap São Paulo. Perfeito. E a gente vai falar sobre intolerância religiosa. Eu gostaria que o senhor começasse relatando alguns casos, que não são poucos, né? Exato. É assim, são vários casos, como você mesmo disse, né? No Brasil inteiro. Né? A gente tem desde Porto Alegre, por exemplo, onde no mercado público tem uma surra de Bíblia. Você passa, se tiver com a sua roupa africana, por exemplo, as pessoas vêm com a Bíblia atrás e falam, sai em nome de Jesus. É sério isso? Hoje em dia continua assim, né? Você tem outros casos que são a invasão, né, dos terreiros, que aí destroem tudo, né, em nome de uma tal fé, né? E que aí teria direito a isso, né? Isso acontece muito no Rio de Janeiro. Por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, você tem a ilha lá, uma ilha lá no Rio de Janeiro que teria, assim, 50 terreiros. Hoje não tem nenhum. Ilha do Governador. Todos foram expulsos pelo comando. E eles falam assim, aqui no nosso território não entra. Né? Então, e sempre eles alegam que é em nome de Jesus. Né? Você tem casos, por exemplo, em Brasília ou em São Paulo mesmo, né? Em São Paulo é assim, você tem a sua casa de axé, né, o seu terreiro, e aí você tem a sua celebração, a sua festa, e o vizinho, que é o racista, né, algumas vezes em São Paulo eles vão com faca, né, na celebração, para tentar intimidar as pessoas. Né? Eu tenho uma amiga que é mãe de santo em Salto de Itu, que toda vez que ela faz alguma atividade na casa dela, o vizinho coloca todos os caixas de som direcionados para a casa dela para cantar hinos, para poder atrapalhar o que ela está fazendo. Quando se teve, por exemplo, da eleição, né? Nós temos mais de 5 mil municípios, mais de 2 mil entregaram a chave para Jesus, a chave da cidade. Como entregar a chave para Jesus se nós estamos num país laico? Né? Então, que todas as fés sejam respeitadas. Respeito é muito importante. Para você que está nos assistindo, nós estamos ao vivo no canal Universitário e no canal do YouTube da TV Zumbi. Aproveite para compartilhar, para seguir e para divulgar para os amigos toda quarta, 18 horas. Agora, Baba, o senhor estava falando dessa questão da intolerância, e aí citou diversos casos. A intolerância religiosa, ela é comparada aí ao crime de racismo? Então, foi tipificado, né, como sendo crime de racismo. Né? Então, já faz alguns anos que o Supremo, né, ele tipifica assim. Então, a intolerância, porque para a gente não quer ser tolerado. Né? Para nós é racismo religioso mesmo. E aí o racismo ainda é afiançável. Né? O problema que não tem as delegacias especializadas, que nem tem a DECRIM, né, que é em Brasília, por exemplo, que tem um POP hoje, que é um programa operacional da polícia voltado à diversidade religiosa. Como que o guarda aborda, né, quem é de matriz africana? Ele tem que ser capacitado para isso, ele tem que ser instruído, né? Porque, por exemplo, a gente teve
Lá em Belém, por exemplo, no Pará, né, sempre tem a caminhada que sai da escadinha até a Praça Presidente Vargas, né, Avenida Presidente Vargas, na Praça da República. E aí, sempre a prefeitura manda a banda. Na hora da banda tocar no evento, eles falam para vocês, a gente não toca. Né? Michele, é assim mesmo, né? Então, assim, é muito ruim isso, né? E aí, sim, ela tem que ser. Só que as pessoas, como não tem essa delegacia própria, quando você vai numa delegacia fazer um BO, o delegado ele fala assim, não, quem sabe a gente faz de algum outro jeito, uma injúria, né? Quem sabe para tentar minimizar o crime, né? Não se deve aceitar isso, né? Infelizmente é assim. Agora, Michele, você é bailarina, uma mulher preta, mãe, candomblessista declarada. Já sofreu algum tipo de preconceito ou intolerância por declarar sua religião? Comecei o programa falando que é um assunto que aquece meu coração, porque falar de orixá é muito bom. Sim. Falar de ancestralidade é muito bom. Triste quando falamos de intolerância. Exato. Como o Babá bem disse, nós não queremos ser tolerados, nós queremos ser respeitados. A partir do momento que eu me declarei candomblessista, eu de verdade percebi que algumas pessoas me olharam de forma diferente. Eu tenho um posicionamento muito ativo dentro das redes sociais, e as redes sociais ela é um ambiente de muito ataque a nós candomblecistas. Então eu sigo com o meu posicionamento, mas percebo que isso faz com que a gente perca seguidores, pessoas que não sabiam que você era da religião e acabam não admirando ou descredibilizando o seu trabalho porque é racista, porque tem preconceito. Então, sim, já sofri. É impossível não sofrer. Infelizmente, é impossível não sofrer racismo dentro do Brasil, um país tão miscigenado. Babá, e existe algum canal de denúncia? Quem sofre algum tipo de intolerância religiosa, racismo, pode denunciar de que maneira? Sim. É assim. Bom, primeiro, a primeira fake news do Brasil é isso. Falar que nós somos macumbeiros e somos do diabo. Sendo que para a matriz africana não existe o diabo. Isso é uma coisa inventada pelo eurocentrismo, né? Onde naquela época, né, antes, né, no século XVIII, XVII, negro significava sem alma, né? Então, como assim, né, sem alma? Né? Como assim do diabo? Né? Então, assim, eles sempre tentam colocar como se o diabo fosse aquele de chifre, rabo, não sei o quê, e que o Exu equivale a isso. Nunca, porque Exu é o senhor da comunicação, né? Como é que nós não vamos lá no Exu? Exu é Mojubá, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado, né? Só que as pessoas, para poder fazer um ataque a gente, eles falam isso. E tem o Disque 100. Né? Não tinha. É um programa que foi criado pelo Ministério dos Direitos Humanos, né? E Cidadania, exatamente para isso, para que se possa denunciar livremente, né? Denunciar de forma anônima, mas denunciar. Você não faz política pública sem estatística. Então, até então não tinha, né? Números de ataques, né? Quantas casas por região, hoje já tem. Então aí começa a se pensar nessas políticas, né? É para poder exatamente coibir todo esse tipo de coisa que tem no Brasil. O senhor é uma liderança religiosa, né, Baba? Baba, qual é o papel, a função da liderança religiosa dentro do candomblé, para quem não sabe, para quem não conhece? Sim, o terreiro, né? Ou a unidade tradicional, né? O nome que dê, né? É um lugar de acolhimento, primeiro, né? Então, na pandemia, por exemplo, teve o isolamento. Aonde que as pessoas recorriam? No terreiro, né? Então, hoje a gente tem atenção primária, junto com o Ministério da Saúde, né? Pelo cuidado inicial, né? Através das nossas tradições, da medicina tradicional africana, né? Agora reconhecida pelo Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional de Saúde, né? E a liderança é isso, é aquele que escuta, que acolhe, né? Que ele vai assim na frente de batalha mesmo, em prol de todos e não em prol de si próprio. E esse acolhimento, ele deixa de ser um acolhimento simplesmente religioso e passa a ser um social. Exato.
exato, perfeito. Então. Inclusive, por exemplo, assim, alguns estados, alguns lugares, a gente tem até uma parceria com o CRAS, por exemplo, né? Tem alguma coisa na sua família, por exemplo, então a criança, né, seria mandada para a Fundação Casa ou não, ela vai primeiro no terreiro. A família vai no terreiro para ver como que a gente pode estar ajudando esse momento que a família está passando. Agora, né? falando de criança, aproveitando essa abertura na fala do senhor, existe caso de intolerância com crianças, assim, que na escola? Claro. Então, é assim, em relação à criança para nós é a continuidade, né? Então, é muito importante para a gente que a criança esteja junto, né? Mas sempre dentro da legalidade, ou seja, se ela vai ser iniciada, né, que tem autorização do pai e da mãe. Não adianta ser só um dos dois, né? Porque aí pode configurar algum tipo de crime. A gente não quer isso, né? Nós queremos que a nossa fé seja respeitada e que nós podemos seguir a nossa tradição, né? E aí claro, tem, por exemplo, um caso que teve no interior de São Paulo, né? Que a avó, estavam acusando a avó porque ela disse que ela estava dando surra na criança de uma toalha molhada. E não era verdade, né? E tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é um ritual? Não é um ritual. Não existia isso. Mas aí uma pessoa da comunidade quis penalizar essa senhora, né, essa mãe de santo, e aí começou a atacar ela em função disso, né? Que era a neta dela. Né? Então, assim, então tem que ver muito bem qual que é o caso, né? E tá realmente apurando, porque tem, como eu disse, tem muita fake news associada às coisas de matriz africana, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Não é isso? E aí, no Brasil inteiro você tem com criança, né? Por exemplo. Só que hoje a nossa orientação é isso, né? Que sempre se tem a autorização do pai e da mãe, né? Você vai no terreiro e você vê as crianças lá, né? Porque elas vão junto com os pais, né? E isso vira uma grande família. Porque nós somos um coletivo, né? Não somos assim, eu, você, ela, não, somos um todo, não é isso? E isso é um Ubuntu, né? Sim. Então a gente trabalha com Ubuntu, né? Então o conhecimento coletivo. Baba, e na política, como é que é a participação da política? A gente vê muito na Assembleia, em Brasília, sim. A gente tem uma bancada evangélica, sim. A bancada disso, a bancada daquilo. Existe uma bancada das religiões de matrizes africanas? Infelizmente não tem ainda. Não tem? O que se tem são frentes parlamentares em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. Existem vários estados também no Congresso, né? Isso muito em função do projeto-lei que chama Projeto Lei Macota Valdina, da deputada federal Érica Cocai, né? E aí esse projeto de lei, ele ia ser só terminar nas comissões, né? E aí o antigo presidente da Assembleia, o Arthur Lira, né? E junto com uma deputada do Rio, falou, não, nós temos que passar em mais 5 comissões, né? Que ele ia acabar na Justiça e Paz, né? E aí, ela passando em mais comissões, teria um problema de perder, né? Se perder no meio de tantos processos. E aí, junto com a mesa diretora, foi alinhado que passaria por uma única comissão especial, né? E aí os ataques são inúmeros, né, os ataques no Congresso, em todos os lugares, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, assim, a gente programa uma assembleia pública, né? E aí a gente sabe todos os ataques que tem, né? Tanto na Assembleia de São Paulo, como lá no Congresso também, né? E aí com as deputadas, né? E a gente vê isso nitidamente, nos corredores. E a gente tem representantes aqui em São Paulo e em Brasília? Sim, poucos, né? Então aqui nós temos Alessi Brandão, né? Érica Malonguinho, sim, né? Então são umas 3 ou 4 representações. No Congresso Nacional também. São 3 ou 4, né? Pouco. Muito pouco. Por quê, né? Porque desde o início, né, nos foi passado isso, que nós cuidássemos de nossas casas, ou seja, do portão para dentro da casa. Então, do portão para dentro, vocês cuidam a tradição de vocês. Para fora, deixa os políticos cuidarem.
né? E aí, quando tem a festa de Cosme e Damião, se leva uma cesta básica, se leva brinquedos, se leva doce, se dá uma tinta para pintar, né? E se acredita que estava tudo certo. Não, né? Em comparação, por exemplo, a igreja evangélica, ela construiu isso, né? Quando você fala de bancada evangélica, ela construiu com as igrejas, onde ela fala quadricular, por exemplo, assim, vamos eleger esse candidato. E pronto, e todos elegem. Não, né? Não existe essa conversa, essa união nos povos então, por isso, porque foi... Então, não porque foi passado isso para nós. Hoje já se busca isso, né? Que quem é de candomblé, quem é de matriz africana, tem que sim ser politizado. Tem que sim ir atrás de política pública. Tem que sim fazer, cobrar, né? Os direitos com os parlamentares. E antes era assim... E hoje a gente fala assim, quem fala de nós? Só nós, né? Então é assim. Então quem vai falar de matriz africana e de candomblé se não for do candomblé ou de matriz africana? Não tem como. Agora, tem uma luz no fundo do túnel? Tem alguém tramitando alguma lei? Existe um marco legal? Existe alguma lei para que possa, algum movimento para que possa, para que as religiões de matriz africana possam ter garantias de lei? Exato, então. Então teve 2 decretos em novembro de 2024, assinado pelo presidente Lula, né, aonde se reconhece a existência dos povos tradicionais de matriz africana e comunidades de terreiro. Por que povos tradicionais? Porque nós temos nossa alimentação própria, soberania alimentar, nós temos nossa língua, que é o Banto e Yorubá, né? Nós temos nossa cultura, nossas roupas, nossa dança, isso tudo constitui um povo. E sim, povo tradicional e não comunidade. Né? Então, assim, o quilombo, ele é comunidade, ele não é povo tradicional. Hoje, povo tradicional tem os indígenas, os povos originários, os ciganos, os pomerodes, e o 4º povo seria o de matriz africana. Então, essa lei, né, que hoje que teve esses decretos do Lula, então que assegura a existência de tudo isso e as políticas que ela pode ter, inclusive de território e territorialidade, né? Mas tem o PL Macota Valdina, que foi um projeto de lei que foi instituído pela deputada Érica Cocai, né, de Brasília, e aí são 34 artigos, né, onde são colocados a primeiro marco legal, né, dos povos de matriz africana e comunidades de terreiro. Antes só tinha um marco conceitual, que era do senador Jacques Wagner, né? Mas agora, então tem essa campanha. E aí, junto com os deputados, junto com essa frente em prol de matriz africana, é que se busca a aprovação disso. Michele, a gente deveria viver tranquilamente e ter a liberdade e a segurança de poder praticar qualquer tipo de religião. Mas, tendo uma lei, a gente tem uma garantia maior, não é isso? Para exercer o livre-arbítrio, desculpa, de frequentar qual religião a gente se identifica mais, não é isso? É até estranho nós termos que justificar, argumentar, correr atrás do direito de cultuar a nossa ancestralidade. Exato. É triste, revoltante, de forma que, é claro que querem apagar a nossa cultura, a nossa história. Então, sim, devemos fortemente apoiar todas as iniciativas que comecem aí, para que a gente tenha uma segurança para o nosso futuro. Sim. Por falar em futuro, a ancestralidade, como é que é a relação da religião com a família, de onde vem, quem já era do candomblé, como é que você chegou? Existe aí toda uma história, Michele? Você pode contar? Existe uma história. Eu fui casada durante um período e a minha sogra era Ialorixá. Então eu frequentava a casa, mas não tinha me iniciado. Então participava das festas. Eu fui entendendo um pouco sobre o candomblé, né? Durante 10 anos. Um pouco não, fui entendendo muito. E o candomblé, ele é uma eterna escola. A gente vive aprendendo. Então, eu falo que o momento da minha decisão de me tornar parte da família Ilha Xelmo Oxum, a benção Iá,
foi muito bonita e foi escolhida por Oyá. Né? Me iniciei, tive a grande honra de poder me iniciar junto com o meu filho. E é tudo muito lindo, o ato é muito lindo, a festa é muito linda, o orixá é muito lindo, existe muita cultura e muita história e muito aprendizado para quem se interessa em conhecer um pouco sobre a religião. Então, ao invés de criticar, as pessoas deveriam procurar informação, procurar casas como a desse senhor, a da minha mãe. Bate lá na porta, certamente você será bem acolhido, recebido com um cafezinho, e estamos sempre à disposição para ensinar um pouco da nossa cultura e da nossa família ancestral. Agora, Baba Walter Pinaia de Xangô, existem pessoas como a Michele e o filho, famílias que procuram o terreiro. Como é que é a frequência, como é que são as pessoas, até para que quem esteja aí curioso, curiosa, eu sempre quis conhecer, mas tenho medo. Não precisa ter medo, é só chegar. Como é que funciona? Então, muitas famílias, né, que pertencem, né, ao candomblé, né, e assim, pais, mães, filhos, sobrinhos, né, é uma família mesmo, né? E aí, quando você está no candomblé, você vê que os seus pares fazem parte da sua família, né? Porque nós comungamos a mesma fé, né? Então, isso é muito importante. E aí, quando você, como a Michele mesmo falou, quando você vai numa celebração, num terreiro, né? Por exemplo, é motivo de festa, de alegria, né? E todo mundo não tenha realmente medo. Né? Quando tem a festa de Cosme e Damião, por exemplo, a gente distribui doces, né? Distribui bolo, e tem muita gente que não pega, porque fala que é de macumbeiro, né? Como que um alimento vai fazer mal para a pessoa? Não tem como, né? Então, em vez de celebrar que o Cosme e Damião, por exemplo, que seriam dos espíritos, né? Dos herês, né? Dos espíritos de criança, eles querem, assim, alegria, né? Então, só que a pessoa já chega com essa blindagem, né? Eu vou lá e eu vou só para conhecer. Eu tenho um exemplo rapidinho, né? Que eu tive de racismo religioso. Eu fui numa festa em Santo André, né? De Exu, né? Do seu Tiriri, né? E aí, voltando para minha casa no Uber, a pessoa perguntou assim: você é daqueles que tem no poste traz o amor em 3 dias? Eu falei assim, então, eu falei assim, não, eu não vou nem responder, porque eu não quero confusão. Você quer que eu responda, mas eu não vou responder. Não, porque é para um amigo. E foi meia hora de Uber ele falando isso. Aí chegou no final, a hora que eu desci, ele falou assim: olha, Jesus te ama. Aí eu falei assim: então, Oxalá também te ama, né? Então é isso, né? Então assim, só que a casa de candomblé, ela, como ela falou, como a Michele mesmo falou, né? Então, parte cultural, né? Riquíssima, né? Riquíssima. Eu acho que isso é um assunto muito importante e é a minha próxima pergunta. Sim. Vamos aqui colocar a importância do líder, o templo. Por exemplo, uma igreja tem um templo, a igreja católica também tem um templo, a igreja evangélica tem um templo. O espaço de práticas religiosas do candomblé chama terreiro. Dentro do terreiro, como é que funciona as hierarquias, quem é a maior autoridade, até para que pessoas que não tenham conhecimento ou tenham curiosidade saiba, Baba? Então, é assim, depende da nação, né? Okay. Então, por exemplo, se for considerar a nação Jeje, Queto e Yorubá, né? No Queto, por exemplo, que nós fazemos parte, né? Então, Babalorixá e Alorixá, que seriam as lideranças do terreiro. Seriam pai e mãe de santo. Exato, isso. Okay. Aí o Babaquequerê e Aquequerê seriam os pais e mães pequenas do santo, seriam daqui abaixo. Ali. Isso. Auxiliar não. Tem bastante relevância, isso. É o segundo na hierarquia. Isso. Né? E aí tem... substituto imediato. Isso, exatamente. E aí também tem os ogãs e as equedes, né? Os ogãs são quem tocam. Que toca, ogã faz várias coisas, né? Então tem aquele que toca, aquele que canta, que é um ogã de salão, e tem aquele que faz o corte, né? A equede ela faz tudo também. Né? Qual que é a diferença? Não, qual que é a diferença, né? Ogã e equede não se manifesta o orixá. Estão a serviço da cerimônia, do evento. Então, sem eles também não existe.
Porque quando você está com o orixá ou com o seu guia, né? É a Eked e o Ogã que vão te salvar. Né? Porque tem que estar ali junto, Sim. né? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que as pessoas querem muito ser rodante. Eu falo, não precisa, né? Se vocês soubessem a importância de uma Eked e de um Ogã, vocês nem queriam rodar, né? Vocês queriam Rodar seria receber o... Isso né? E aí o que acontece? A Eked conhece tudo sobre o terreiro, tem que conhecer tudo, né? Para ela poder justamente auxiliar, né? Então tem sim várias Ekeds famosas, né? Né? Que nem Eked tal, não sei o quê. E aí e Ogãs também famosos, né? Porque eles que fazem os pontos, que eles que tocam, né? E como é que vai ter numa festa, numa celebração do candomblé sem atabaque? Não tem como, né? A essência do ritual é música, dança e manifestação. Isso, exatamente, exatamente. E aí, e louvação, né? Na nossa música são os hinos, né? Que a gente canta em homenagem aos orixás, né? E aí cada região do Brasil faz isso de uma maneira diferente, né? Então, e cada segmento. Então, na Angola é de um jeito, no Queto é de outro, né? E no Jeje é de outro também. É interessante porque a tradição ela não se perde. Exato. Porque nós contamos itãs. Itãs Isso. são histórias que perpetuam desde a época dos orixás e que, se tivermos inteligência, coração aberto, a gente consegue trazer para o dia de hoje e para a sua realidade. Com certeza. Então tem muitas histórias dos nossos Isso, antepassados que, dependendo da situação que você está passando na sua vida, você consegue traduzir para a sua vida real e conseguir aí uma lição através dela. Todas as religiões existe um templo, todo templo se manifesta ali um ritual religioso, e dizendo isso para que a gente cada vez mais seja não intolerante às religiões, principalmente às religiões de matrizes africanas. Dito isso, Michele, queria que você finalizasse e convidasse as pessoas que não conhecem e que têm aí curiosidade para conhecer as religiões de matrizes africanas. Mais uma vez eu estendo o convite, você, telespectador, que tem curiosidade em conhecer a nossa religião, fica aqui o meu convite. Tenho certeza que o Pai também receberá vocês com o coração aberto e com certeza vocês vão se apaixonar, porque é muita cultura, é muito amor, é muita dança e é muita alegria. Baba, agradecendo mais uma vez a participação do senhor, eu queria que o senhor dissesse aqui por que é importante respeitar, ser tolerante. Na verdade, não é para tolerar, é para aceitar, respeitar as religiões de matrizes africanas, e também faço o convite para quem tem curiosidade e quer conhecer aí o candomblé. O que nós queremos, então, é o respeito, né? E o direito de ser e existir. Né? É isso que nós queremos. Então, não queiram apagar a memória, né, do nosso povo e das nossas tradições, né? Eu convido você a participar, né, conhecer, mas vá conhecer de coração aberto. Não vá conhecer com essas ideias e esse preconceito já formado que passa pela mídia, que passa por vários lugares, né? E assim você pode se integrar a nós. E a nossa manifestação sempre são assim, são festivas e sempre para o bem. Não existe o bem e o mal, né? Não existe porque, como fala-se que Exu é do mal, não. Exu é do bem. Conheça primeiro ele. Conhecimento, educação e, acima de tudo, respeito. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. A gente volta a semana que vem, ao vivo, 18 horas. Obrigado, Michele. Obrigado, Baba. Para você, axé. Sou ensino, sou excelência, sou luta, sou força, sou futuro, sou passado, sou mais de 4 mil negros na universidade, sou presente, sou mais de 50 professores, mestres e doutores. Sou ensino presencial,
sou ensino à distância, sou raça, sou Zumbi, sou Palmares. Eu sou, somos feitos de raça. Zumbi, a universidade feita de raça.